Em setembro, o Gizmodo Brasil completou 10 anos no ar. Isso é bastante coisa, hein? Para comemorar a data, a gente conversou um pouco com os primeiros editores do site para lembrar um pouco como foi o início, qual foi a contribuição do site para a blogosfera local e um pouco também dos posts que marcaram a época. Confere aí. Tinha um grupo de investidores que estava querendo trazer o Gizmodo para o Brasil. Então eu mandei um e-mail pro cara falando assim, não te conheço, tipo, não sei exatamente quando você pretende trazer o Gizmodo, mas eu li que você quer trazer o Gizmodo para o Brasil e eu quero fazer parte disso. E daí ele me chamou para conversar, e daí a gente conversou e tal, aparentemente tinha o fit certo para começar o Gizmodo aqui no Brasil e eu falei, bom, quando fizeram a proposta eu fui na hora. Conhecia o Gizmodo antes de eu entrar, eu escrevia sobre tecnologia para várias revistas da Abril, a Playboy, a VIP e tal. E foi lá que eu conheci o Adriano Silva, que era um diretor lá na Abril, e ele saiu da Abril e foi trazer o Gizmodo, né? E aí ele me chamou. Eu não sabia que tinha uma versão brasileira, a gente acompanhava mais de fora. E aí eu conheci o Pedro, por acaso, Pedro Burgos. Ele me mandou uma mensagem porque viu um texto que eu tinha escrito num blog meu e ele disse, eu lembro muito do termo, que ele precisava de novos umpa-lumpas no Gizmodo. Era um jeito divertido de falar sobre tecnologia, porque tem que imaginar que a gente está falando num tempo onde as coisas estavam realmente mudando por causa da web. Não tinha ainda rede social, não tinha nem smartphone direito no tempo. Eles tinham um jeito de fazer jornalismo que era realmente muito opinativo, às vezes chegava até um pouco a ser debochado e tal, mas era muito engraçado, sabe? Tipo, tinha muita informação lá sobre praticamente qualquer coisa. O que fazia o Gizmodo diferente, me parecia também, além desse estilo despojado, era a comunidade de leitores. Tinha gente que estava lá, batia ponto todo dia, tem gente que bate ponto lá todo dia até hoje. O Gizmodo me ajudou muito a ter um olhar mais crítico para a tecnologia. Eles sempre questionavam por que tal empresa está fazendo isso, por que tal produto querem que faça sucesso, mas ele não faz, por que tal empresa não quer responder essas coisas. E esse olhar crítico não era muito comum, e não é até hoje, em imprensa de tecnologia. Cara, saiu do ar, teve muito mais acesso do que esperado, porque, primeiro, como era o Gizmodo, todo mundo que cobria tecnologia no tempo conhecia o Gizmodo, quando a gente falou, bom, então o site vai entrar no ar, tipo, sei lá, X horas, teve um pico gigante, todo mundo entrou e daí caiu imediatamente. Esse foi, inclusive, acho que o primeiro statement que eu escrevi na vida, que eu falei assim, tipo, muito obrigado, mas a primeira vez é meio difícil e tal, e muito obrigado por todos os acessos, foi uma coisa do tipo. Chamavam as pessoas, os Gizcontros, era uma forma de trazer e de ver a cara das pessoas, que eu acho que é um negócio interessante, assim, né? Tinha gente que você conhecia só pelo avatar e via ao vivo. A gente tinha um negócio chamado Juca Awards, que era, na época que o Juca Kfouri era considerado um excelente comentarista por todo mundo, mas a gente dava um prêmio para o melhor comentário da semana, e os próprios leitores votavam nos comentários. Enfim, teve essas coisas, teve várias coisas que a gente fazia para tentar, de alguma forma, reconhecer que o Gizmodo não existiria sem aquelas pessoas. A gente, como lá fora eles faziam muitos títulos bizarros e faziam matérias às vezes muito curtinhas, a gente teve muitos momentos que a gente apostou nisso. Uma que eu lembro que eu fiz, que eu gosto, era de um caso de uma mulher no Street View que ela caiu. E era o caso da mulher que caiu. Era um título mais elaborado porque era o nome da rua, mas era o caso da mulher da rua tal. E era só uma imagem indo e vindo dela caindo, e o texto era só uma música do Bob Dylan, Like a Rolling Stone, porque era basicamente o que ela sentiu ali naquele momento. Cheguei a cobrir o lançamento do primeiro iPhone aqui. Então foi uma operadora, fez uma festa meia-noite, toda aquela coisa, tinha fila,
todo esse lance. Então, imagina que a gente estava falando de cobrir tecnologia num tempo que não tinha, tipo, smartphone de verdade, assim, né? É muito louco, um negócio quase inacreditável. Eu acho que a resenha do primeiro iPad que eu fiz em 2010 foi bem legal, porque eu me lembro que era uma pergunta, né? iPad, gadget revolucionário ou brinquedo inútil? Eu falei assim, as duas coisas dependem de você, né? Foi uma discussão interessante, porque o Gizmodo sempre teve essa pegada de tratar não só o gadget, né, sobre o brinquedo, uma coisa puramente técnica, mas também o impacto que aquilo poderia ter na vida das pessoas, na sociedade, etc. Então, quando eu escrevi sobre o Google Glass, quando foi lançado, o título era Google Glass não é o futuro que precisamos. O pessoal alucinado também me batendo. Eu falei assim, gente, primeiro que não é tecnicamente possível o que eles apresentaram, é tudo fake. E outra, se fosse possível, não é uma coisa que todo mundo estaria confortável. E eu acho que, de fato, foi o que aconteceu. A gente foi um dos primeiros a mexer com o Google Glass no Brasil e foi um dia muito curioso, porque apareceu aquele negócio e a gente decidiu fazer um vídeo e a gente já acompanhava de longe que era um produto esquisito e aí ao vivo isso ficou muito claro e a gente conseguiu fazer um texto bom, um vídeo bom, mas das coisas que eu escrevi, que a gente falou e que hoje eu penso, caramba, é um negócio muito grande e cresceu, acho que inteligência artificial e carro autônomo. No tempo, vira e mexe aparecia uma outra matéria sobre carro voador, sobre carro autônomo, que hoje são tecnologias que estão sendo desenvolvidas e vão definitivamente estar nas cidades e tal nos próximos anos. As coberturas legais de ir nas feiras era sempre um negócio bacana, né? Pra mim, óbvio, né? Você tá lá e vê as últimas novidades e você ter um público que estava muito interessado nisso, né? Tipo, a diferença de um Gizmodo sempre me pareceu para um site jornalístico de tecnologia comum, é porque você não estava só informando as pessoas, mas você sempre esteve participando de uma comunidade de pessoas que curtiam muito aquele assunto, entendeu? Então, você era um ponto nessa comunidade.